Olá, eu sou Eutímio Carvalho e quero agradecer por estar aqui mais uma vez prestigiando o nosso canal. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns relatos assustadores vivenciados por pessoas reais. Relato 1. Meu nome é Karen. Cerca de 16 anos atrás, uma moça que vivia em uma casa aqui perto teve o seu tio preso. Depois de várias tentativas mal-sucedidas de fuga, ele acabou se enforcando na prisão. 6 meses depois, começaram a acontecer algumas coisas estranhas na casa dele. Cadeados que voavam, pratos que caíam no chão e se quebravam. Facas eram arremessadas de um cômodo para o outro e pedras quentes caíam do céu. As pessoas começaram a ficar assustadas e chamaram bombeiros, policiais, padres e pastores, mas nada adiantava. Um dia, eu estava na sala da casa da moça, enquanto ela estava tomando banho, quando ouvimos um barulho estranho no banheiro. Chegamos lá, a moça estava em prantos, falando que ouviu passos lá dentro, e quando se virou, viu um pé todo cabeludo saindo do banheiro. Ela foi para o quarto se vestir e deu mais um grito. Quando fomos ver o que era de novo, vimos um vulto escuro saindo rápido do quarto. Quando entramos, ela falou que tinha visto o tio dela. Estava todo cabeludo e com os olhos avermelhados. Ele estava dizendo que iria todos para o inferno. Depois disso, a moça foi levada para um convento e um padre foi chamado para benzer a casa. E enquanto ele estava rezando, 2 facões caíram ao lado dele, quase cortando o seu pé. A moça se encontra no convento até hoje e ninguém quer comprar ou entrar naquela casa. As coisas que aconteceram lá diminuíram bastante, quase pararam, mas de vez em quando acontece alguma coisa estranha lá dentro. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 16 anos e foi a partir daí que eu comecei a acreditar no sobrenatural. Relato 2. Meu nome é Cláudia. Isso aconteceu comigo uma vez e eu espero que nunca mais aconteça. Eu estava em casa sozinha. Os meus pais tinham ido viajar e o meu irmão, mais novo, estava na casa dos meus avós. Já era de noite e como eu estava cansada, resolvi ir dormir. Eu estava sozinha em casa. Deixei a porta do meu quarto aberta e a luz do corredor acesa. No meio da noite, eu me acordei sem motivo aparente nenhum. Virei para um lado, virei para o outro e me acomodei melhor na cama. Estava quase dormindo de novo quando dei uma última olhada para o corredor. Vi uma sombra que parecia ser de uma pessoa se mover lá fora. Na mesma hora, eu cobri o rosto com um cobertor. Esperei um tempo e resolvi dar uma olhada de novo, mas sem tirar o cobertor da cabeça. A primeira e única coisa que eu vi foi o chão. Tinha a sombra de alguém parado na porta do meu quarto. Eu cobri de novo bem devagar a parte do meu rosto que eu tinha descoberto e comecei a ficar em pânico. Não sabia quem estava lá, como tinha entrado em casa ou o que queria. De tanto medo que eu estava, não conseguia me mexer. Tinha fechado os olhos, quase não respirava e os meus dedos estavam travados, segurando o cobertor da minha cabeça. A única coisa que eu ouvia era o meu coração batendo forte. Eu podia sentir ele na minha garganta. Um tempo se passou e eu não ouvia nada, mas estava com muito medo de levantar o cobertor. Eu estava com medo até de abrir os olhos, mas eu podia sentir que aquela pessoa estava lá. Eu podia sentir também que ela tinha entrado no meu quarto e estava de pé, ao lado da minha cama. Eu não pensava em fazer nada, apenas ficar o mais imóvel possível. Depois de um tempo, os meus dedos começaram a doer de tanta força que eu fazia para segurar o cobertor. Mas eu não pretendia abrir a mão, eu ainda podia sentir alguém ali. Eu tinha a impressão que tinha alguém ali esticando a mão para encostar em mim. Eu não via nada, pois eu estava de olhos fechados, mas na minha mente eu imaginava uma mão chegando cada vez mais perto. Nesse instante, eu senti todos os músculos do meu corpo se retraírem.
Eu estava quase chorando de medo. Então, eu senti que o braço que estava quase encostando em mim parou no ar e ficou assim por um tempo. Depois se afastou, o que me causou um pouco de alívio, mas eu ainda estava morrendo de pavor. Algum tempo depois, eu senti a luminosidade do corredor diminuir um pouco, mas isso é impossível em casa. O interruptor da luz do corredor só liga ou desliga a luz, não tem como controlar a luminosidade. Alguns minutos depois, a luz voltou ao normal. Quando acendeu, eu senti aquilo deixar o quarto também. Eu juntei toda a coragem que eu conseguir para levantar um pouquinho o cobertor. Vi a sombra no corredor se afastando da porta do meu quarto. Quando eu vi isso, confirmei que realmente tinha algo no meu quarto. O pânico todo voltou, então eu cobri o rosto de novo. Eu não sentia aquilo voltando. Eu sentia que estava sozinha de novo, mas mesmo assim eu continuei na mesma posição, agarrando o cobertor e não soltando ele. O meu corpo estava doido de tanto ficar na mesma posição sem se mexer, mas eu não pretendia mover um músculo. Com o tempo, a exaustão venceu e eu acabei dormindo. Quando acordei na manhã seguinte, eu estava na mesma posição, ainda segurando o cobertor. O meu corpo estava completamente doido. Os meus dedos, então, eu nem sentia mais. Mesmo já estando claro, eu não queria abrir os olhos ou sair debaixo do cobertor. Mas depois de um bom tempo, eu finalmente resolvi que já era hora de levantar. Abri os dedos. Foi difícil, pois eles estavam travados. Mas com um pouco de esforço, eu consegui soltar o cobertor e colocar a cabeça para fora do cobertor. Eu estava sozinha lá. Levantei da cama e senti o corpo todo completamente desorientado. Quando saí do quarto, eu notei uma coisa que fez um frio subir a minha espinha. A luz do corredor estava apagada. Se eu estava sozinha em casa, quem tinha acendido a luz? Fiz uma busca por toda a casa, mas não encontrei janela nenhuma aberta. Estavam todas fechadas e trancadas. As portas também todas trancadas, fechadas, com as tramelas pelo lado de fora. Não tinha sinal de nenhuma invasão. Eu coloquei o cachorro para dentro da casa e o fiz procurar todos os cômodos e ele não achou nada. Então, eu estava realmente sozinha em casa. Depois daquilo, eu fui para a casa dos meus avós, junto do meu irmão, e fiquei lá até os meus pais voltarem de viagem. Até hoje, eu não sei o que realmente aconteceu naquela casa. Aposto que teria uma parada cardíaca se aquilo tivesse me encostado. E ainda bem, eu nunca mais presenciei nada desse tipo aqui. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.